Prezados irmãos, podem sentar-se um instante. Neste domingo, nós começamos um novo tempo litúrgico e a Igreja propõe para nós preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Dom Guéranger, no seu livro L'Année liturgique, o ano litúrgico, nos convida a meditar justamente que o Advento é um tempo no qual a Igreja convida os seus filhos a vigiar, a estar despertos para receber a Cristo, que vem ao nosso encontro, se encarnar por meio do seio puríssimo de Nossa Senhora e nos dar a salvação. Portanto, devemos, com o coração contrito, neste tempo de penitência, mas que ao mesmo tempo nos convida a uma penitência alegre, ao contrário da penitência quaresmal, o qual a Igreja vai nos propor pedir o perdão dos nossos pecados, e portanto a Quaresma se reveste de toda uma seriedade litúrgica e também na piedade cristã. O tempo do Advento é sim um tempo de penitência, mas uma penitência que é mais uma espera do que em si mesmo sacrifício. Então nós devemos nos ater justamente a este ponto específico do Advento. Vai dizer também São Gregório, o qual vai nos relatar a origem do tempo do Advento, que, dado o mistério tão grandioso do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto da Páscoa, a Igreja, em primeiro lugar, vai preparar os cristãos, por meio da Quaresma, para justamente celebrar bem a Semana Santa. E posteriormente, mas logo no início do cristianismo, a Igreja também vai introduzir o tempo de preparação do Advento, que simboliza nestes 4 domingos ante o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, simbolizam justamente os 4 milênios de espera do Salvador, do Messias, do Cristo. A Igreja neste dia, na oração da coleta, nos convida a pedir a Deus Todo-Poderoso que concedei a nós, os vossos servos fiéis, o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, liberto das nossas paixões e pecados, e por meio das nossas boas obras, possamos ir ao encontro do Cristo que vem próximo a nós no Natal. Essas palavras da oração, da coleta deste primeiro domingo do Advento, iluminam com grande eficácia o caráter peculiar deste tempo, em que dá o início ao ano litúrgico. Imitando as virtudes da Santíssima Virgem Maria, virtudes humildes e prudentes, a Igreja também nos propõe a figura de São João Batista, que de modo imediato prepara a vinda de nosso Senhor. O tempo do Advento é, sobretudo, um tempo de presença e também tempo de esperança. O desejo de sair ao encontro, de preparar a vinda do Senhor, nos coloca diante do termo grego parousia, o qual nós acabamos de escutar, o Evangelho de São Lucas, onde nosso Senhor nos diz a respeito sobre o fim do mundo. E o latim vai traduzir essa palavra grega com a palavra adventus, de onde surge a palavra advento. Adventus pode ser traduzido como presença, chegada, vinda. Não se trata, portanto, de uma palavra inventada pelos cristãos, era usada na antiguidade também no âmbito pagão dos romanos, para designar a primeira visita oficial de um personagem importante, o rei, o imperador romano, ou um de seus funcionários que o representavam de modo oficial, por motivo da sua tomada de posse. Também podia indicar a vinda da divindade, que sai da sua ocultação para se manifestar com força, o que se celebra, portanto, no culto. Os cristãos adotaram o termo para expressar a sua relação com Jesus Cristo. Jesus é o Rei que entrou nesta pobre província que é a nossa terra, a nossa morada, para visitar a todos, o Rei que convida a participar na festa
do seu advento todos os que creem nele, a todos os que estão certos da sua presença entre nós. É importante nós levarmos em consideração que a vinda de Jesus, ela foi preparada, sim, pelos autores sagrados do Antigo Testamento, mas, sobretudo, também a vinda de Jesus foi predita pelos filósofos gregos, pagãos, que diziam que da terra onde Jesus nasceu, Jerusalém, viria aquele que deveria reinar sobre todos os povos. Portanto, somente em Cristo se completam toda a esperança humana na realidade de uma divindade verdadeira. Ao dizer advento, os cristãos afirmavam simplesmente que Deus está aqui, o Senhor não se retirou do mundo, não nos deixou sós. Jesus não é um personagem histórico que ficou no passado, mas Ele está presente e estará eternamente presente dentro de nós e por meio da sua igreja. Mesmo que nós não possamos vê-lo ou tocá-lo, como ocorre com as realidades sensíveis, Ele está aqui e ao mesmo tempo Ele virá nos visitar de muitas formas, e aqui nós podemos contemplar a presença de Cristo em muitas realidades visíveis. Portanto, na palavra de Deus pregada pelos sacerdotes, que prega a Sagrada Escritura, de modo particular também por meio dos sacramentos, mas de modo sublime e especial na Sagrada Eucaristia. No ano litúrgico também nós percebemos a presença de Cristo, que semanalmente vem a nós por meio do seu domingo. Na vida dos santos também nós percebemos a presença de Cristo. Em tantos episódios mais ou menos comuns da nossa vida cotidiana, nós percebemos também a presença de nosso Senhor. Deus nos ama, conhece o nosso nome, tudo o que é nosso lhe interessa e está sempre presente junto de nós. Por isso Ele se encarna e vem também tomar a nossa condição, exceto no pecado. Essa segurança da sua presença que a liturgia do Advento nos sugere de modo discreto, mas com constância ao longo dessas semanas, não esboça, portanto, a nós uma nova imagem que nós devemos ter diante do mundo. Essa certeza que procede da nossa fé faz a cada um de nós olhar o que nos cerca sob uma nova luz, sob a luz de Cristo, e leva-nos a perceber que, permanecendo tudo como antes, de modo aparente, tudo se torna diferente, portanto, com a presença e a chegada de Cristo no Santo Natal. O Advento também é uma memória agradecida, é o momento de darmos graças a Deus por sua chegada entre nós. O Advento nos convida a pararmos em silêncio na oração para captar a presença de Deus. São dias que devemos voltar a considerar que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse longe, onde brilham as estrelas, de modo distante a nós, e não consideramos que também está presente ao nosso lado. Está como um Pai amoroso que quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, e dá a nós, ajuda-nos, inspirando em nós e abençoando a nós e perdoando também os nossos pecados. Essa realidade deve inundar o nosso coração, a nossa vida. Se considerarmos com frequência no tempo do Advento, nos sentiremos animados a dirigir-lhes a nosso Senhor a palavra com a confiança na nossa oração, e muitas vezes durante o dia nós lhe apresentaremos os sofrimentos que nos entristecem, a impaciência e as perguntas que brotam de nosso coração a respeito de tantos problemas humanos. Este é o momento também oportuno para que cresça em nós a segurança de que Ele escuta a nossa oração. A vós, meu Deus, elevo a minha alma, confio em vós, que eu não seja envergonhado, vai dizer hoje a Igreja por meio
do introito, nós cantamos justamente essas palavras. Compreendemos também como os acontecimentos, às vezes inesperados de cada dia, são gestos de modo pessoal que Deus age em nossa vida, sinais do seu olhar atento sobre cada um de nós. Acontece que acostumamos a estar muitos atentos aos problemas, às dificuldades e às vezes mal nos restam forças para perceber tantas coisas belas e não percebemos tantas coisas belas e boas que vêm das mãos de Deus. O advento é tempo de considerar com mais frequência como Ele nos protegeu, como Ele nos guiou e escolheu para recebermos o Divino Salvador. Para louvá-lo por tudo o que Ele fez e continua fazendo por cada um de nós. O tempo do advento também é o tempo no qual Deus promete a sua vinda a nós. Dominus veniet. Deus vem, e esta breve exclamação que abre o tempo do advento ressoa especialmente ao longo de todas estas semanas e depois também durante todo o ano litúrgico. Deus vem. Não se trata simplesmente de que Deus tenha vindo de algo do passado, nem tampouco é um simples anúncio de que Deus virá em um futuro que poderia não ter excessiva transcendência para o nosso hoje, para a nossa vida atual. Deus vem. Se trata de uma ação sempre em andamento, está acontecendo, acontece agora durante a nossa assistência à Santa Missa, e Ele virá a nós por meio da Sagrada Comunhão. E continuará a acontecer conforme passe o tempo. A todo momento Deus vem a nós, em cada instante da história do mundo e também da nossa própria história pessoal. O Senhor continua dizendo: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, vai dizer nosso Senhor. O Advento nos convida a tomar consciência dessa verdade e a atuar de acordo com a promessa da vinda de Cristo. Já é hora de despertardes do sono, ficai atentos, o que vos digo a todos, vigiai. São convites da Sagrada Escritura nas leituras deste primeiro domingo do Advento que nos lembram dessas constantes vindas, adventos. O Senhor vem, nem ontem, nem amanhã, mas hoje, agora. Deus não está somente no céu, desinteressado de nós e da nossa história. Na realidade, Ele é o Deus que vem a nós de modo constante. Portanto, a meditação atenta dos textos da liturgia do Advento nos ajuda a preparar-nos para que a sua presença não passe despercebida. E como diz Santo Agostinho, eu tenho uma graça que passa. Portanto, prezados irmãos, possamos avivar em nós a fé dos padres da Igreja, que anunciam a vinda de Deus contínua e connatural com o seu próprio ser, pois nele concentra nas duas principais vindas de Cristo, a da sua encarnação e a da sua volta gloriosa no fim da história. O tempo do Advento se desenvolve entre estes dois polos da história. Nos dias iniciais se sublinha a espera da última vinda do Senhor no fim dos tempos, e à medida que nós vamos nos aproximando do Natal, abre-se o caminho à liturgia, à memória do acontecimento que acontece em Belém, na qual se reconhece a plenitude dos tempos realizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz São João, Deus outrora falou pelos nossos pais de muitas formas, mas agora nos fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, a palavra definitiva à humanidade e a cada um de nós, e a todos os homens de todos os tempos, é que existe apenas um Salvador, apenas o Messias, o Cristo esperado. Por essas duas razões, o Advento se manifesta como o tempo de uma espera piedosa e ao mesmo tempo alegre. O prefácio do primeiro domingo do Advento sintetiza este duplo motivo. Revestida da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação.
Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilante, esperamos. Gostaria também de ressaltar aqui um acontecimento dessa semana. O Santo Padre, ao comemorar os 1700 anos do Concílio de Nicéia, diz a nós justamente aquilo que deve ser o centro da nossa vida. Jesus Cristo não é apenas mais um dos prometidos. Jesus também pode ser considerado, infelizmente, para muitos, como aquele que virá dar a justiça social, ou seja, seria apenas uma espécie de esperança materialista que de modo algum se equipara à esperança cristã, mas nós somos convidados a olhar de modo sobrenatural a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Devemos afirmar a nossa fé na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, fincar a nossa história pessoal e a história da sociedade para que Cristo de fato possa reinar em nós e por meio de nós, portanto, também na sociedade. Portanto, possamos pedir, caríssimos irmãos, a Nossa Senhora e aos santos a graça de preparar-nos bem para receber Jesus na sua vinda no Santo Natal, e que também nós não possamos ficar desatentos a todos os toques da graça de Deus, que de modo cotidiano e habitual Ele vem a nós, e portanto possamos esperar como a Santíssima Virgem esperou, junto com São José, a chegada e a vinda de nosso Senhor. Possamos assim, prezados irmãos, com a fé de que o Advento é o tempo de presença e de espera no eterno. Nós não temos esperanças e alegrias aqui neste mundo, mas nosso Senhor nos promete eternamente a felicidade que irá saciar a nossa esperança no céu. E portanto nós possamos elevar os nossos olhos, acordar para as realidades sobrenaturais. Não fiquemos preocupados com coisas materiais que podem tirar a paciência do nosso coração e também a nossa paz, mas plasmados no amor da Santíssima Virgem Maria, que é a medianeira das graças, e por meio dela nos veio o nosso Senhor, desde o momento da anunciação. Ela, que é a mãe do amor divino, esperou com amor a vinda do seu Filho. Por isso ela também nos ensina a aguardar de modo ansioso a chegada de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.